Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Você Pode. Eu sou Bruno Reis, estamos aqui com o César e o nosso convidado especial aqui, o Eduardo, para contar a sua história, né? Isso aí, né, César? Bem-vindo, Eduardo. Beleza. Obrigado. Muito bem-vindo, Eduardo. Bruno, mais uma vez aqui juntos, né? Isso aí, pra né? gente poder tocar o podcast aí, tocar esse bate-papo empreendedorístico, né? Vamos lá. Isso para nós é um prazer muito grande, muito grande tê-lo aqui, Eduardo, né? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí, né? Contar um pouco mais aí das histórias dos empreendedores, né? E contar aí, principalmente para nós aqui, né? A história de Passos, né? Como é que Passos vem crescendo, né? Gerando emprego e renda né? E as empresas de Passos aí. Eu acho que isso é extremamente importante a gente contar um pouco também dessa história. Passos que tem tantas histórias, precisa também, né? De dar atenção aí às histórias dos empreendedores aí de Passos. Então, seja bem-vindo, um prazeraço aí. Né, prazer é nosso. Que coisa boa. Muito bom. Bom, Eduardo, é um bate-papo, né? Como a gente estava dizendo aqui agora há pouco, né? E a gente está aqui agora, eu acredito que os nossos telespectadores aí, né? Também curiosos aí para conhecer um pouco da história do Eduardo, né? Eduardo, quando é que começou o Eduardo? Esse Eduardo que está aí hoje, quando é que ele começou? Na verdade, assim, eu sempre fui sonhador, né? Então, surgiu a oportunidade quando eu estava com 16 anos de abrir o primeiro negócio, meu irmão me chamou e tal. Aí nós abrimos uma fábrica Na verdade, a gente fez uma reunião antes para gerar ideias, né? Olha só. Sem conhecimento nenhum, né? E a gente fizeram o toró de parpite lá toró atrás. de parpite lá atrás. Você está com quantos anos, Eduardo? Eu tô com 50 agora. 50, hein? Versão 5.0. Versão 5.0, coisa boa, beleza. E aí surgiu a ideia de trabalhar com vassouras de piaçava na época e nós colocamos adubo orgânico no mercado. Não existia isso ainda. Olha só. Aí a gente pegava os estercos, tratava, embalava, criamos um nome, criamos tudo. Olha que aí eu bacana. fui emancipado com 16 anos e começamos a empresa. Trabalhamos uns 2 anos. Olha só. Mas Você aí, e seu irmão? Era eu, meu irmão e um outro sócio, amigo nosso. Já tinha sócio naquela época? Já era 3. E tudo com 16 anos? Não, só eu que era... Só você que tinha 16. Eles entraram só com dinheiro e a ideia e eu que executava, né? Fabricava bacana, e tal. Bacana. E eu com meu irmão e o outro sócio fazia algumas vendas, né? Legal. Então foi assim, foi uma Isso coisa... aqui dentro de Passos? Aqui dentro de Passos. Qual o bairro que era? Nós começamos lá no Nossa Senhora Aparecida. Aí nós Aparecida. construímos um barracão lá, a fábrica era lá. Chegamos a colocar até dentro do supermercado Toninho com o Sotilho Pessoni. Olha Ele só, foi um dos Sotilho. primeiros que abriu a porta pra gente lá. Que bacana. Que era um Sotilho. produto novo, né? Tinha muita gente que falava, esterco aqui dentro, não funciona. Chamava estercão, adubo orgânico. Legal, foi uma experiência única. E assim, isso com 16 anos. Na escola... Como é que era assim você na escola? Você já era inquieto com relação a essas coisas? Você tinha vontade de criar? Você já via assim o problema de maneira diferente, como oportunidade, alguma coisa assim na época de escola? Já porque assim, o meu pai, na verdade, a gente lá em casa todos começaram a trabalhar cedo, né? Com 6 anos de idade a gente já saía, já vendia fruta na rua. Meu pai sempre trabalhou com fazenda, né? Sei. E o meu pai, ele não tinha estudo, mas ele era para esse lado, sempre de consertar, de criar. Ele tinha sempre uma alternativa para tudo, né? E envolvia vocês? E envolvia, porque a gente estava junto, né? Então aquilo ali já foi estimulando. Nascendo junto, E em 78, meu irmão abriu uma loja de eletrônico, o Décio, lá na Transistec. Então, e depois eu vinha trabalhar com ele numa fase. Então, aí essa parte de conserto já era nato, já, né? De família já. Então, isso aí foi dando andamento. E aí depois eu, com 19 anos, eu fui para Ribeirão, fazia economia lá. Aí um amigo meu fazia faculdade em Santa Rita do Sapucaí. Aí ele veio com a ideia, eu falei, Eduardo, vamos trabalhar com antena parabólica. Na época
era o auge. Era o auge. Aí ele me chamou, falou, vamos embora. Tranquei lá em Ribeirão Preto, viemos embora para Passos. Você trancou a faculdade, Não tinha dinheiro para nada, aí arrumamos o cômodo com a minha mãe lá emprestado, tinha uma garagem. Sei. Telefone emprestado da minha irmã, eu tinha um pouquinho de ferramenta de um curso de eletrônica que eu tinha feito à distância, ele tinha um pouquinho de ferramenta, e aí montamos a loja. Aí nós lembramos que não tinha carro, falei, nossa, como nós vamos fazer? Aí tivemos que chamar o pai dele para entrar de sócio também, ele entrou com Fusca, Gente. e aí nós começamos. Aí depois com... Isso foi quando? Você lembra o ano? Assim? Na verdade a loja abriu, foi em 94, finalzinho de 94. Olha que bacana. E em 95 abriu como empresa. Sei. Aí com 6 meses acabou a sociedade. Sei. Aí eu fiquei sozinho, aí eu não tinha carro. Olha falei, só. putz, como que eu vou fazer agora? Aí meu irmão, o Sérgio, me vendeu uma Brasília. Financiado em 24 vezes. Aí trabalhava 4 dias e um no mecânico, né? Porque Brasília com 2 carburadores, tá louco. Nossa, mas foi tocando, aí a gente foi tendo ideia, eu criei um sistema de grupo de consórcio diferente do que o que já tinha, né? Isso tudo com parabólica. Isso tudo com parabólica. Isso tudo com parabólica ainda. Na época era só parabólica só. Sei. E aí de lá pra cá a gente foi... Aí a minha esposa entrou de sócio, na época era namorada só, depois ela entrou de sócio. Entendi. E aí a gente foi tocando junto. É empreendedora também? O perfil dela é mais assim, não é comercial, né? Mas ela racional. faz a parte financeira. Então é isso que ajuda, né? Porque a gente então, muito equilibrada, aberta, né? Isso, já equilibrou, né? Eu acredito em todo mundo até que se prove o contrário. Ela desconfia de todo mundo até que se prove o contrário. Então deu uma equilibrada boa. Equilibrou bem, equilibrou bom, é bem. isso. Nós estamos juntos aí há 25, vai para 24 anos de casado. Olha que bacana. Então, estamos firme e forte aí. Que coisa boa, que coisa boa. Lá atrás a empresa de vassoura foi até mais ou menos então na época que você passou no vestibular. Você foi para... eu parei, terminei, depois eu fiz um curso de contabilidade aqui em Paz também. Isso quando você voltou? Isso. Depois de voltar. De contabilidade foi antes. Foi antes, técnico contábil. Aí depois eu fiz desenho técnico, contábil, fiz eletrotécnica também, mas aí eu já tinha voltado, né? Entendi. Nessa época aí eu terminei o de contabilidade aqui, aí depois que eu fui para Ribeirão. Olha só. Então a sua área teria tendido mais para essa área de números, de economia, Adoro números, né? de contabilidade e tal. Adoro números. Né? A família nossa né? O Birão, Jajara, era professor de matemática, o Fanco, física, matemática, gente, tudo gosta muito. Tudo gosta demais, né? O Fanco foi meu professor. O Fanco foi professor meu no Tiradentes. O Fanco como os dois ali, era uma... Ixi, tá doido. Então... Uma gratidão grande aí. Pois é, então aí lá em 1994 isso foi Vassouras, né? Não, 94 já foi a Vatons. Já foi a Vatons já. Naquela época já era Vatons? Já era Vatons. Já era Vatons, E aí só mexia mudou com a logo, parabólica. na verdade. Isso, aí já mexia com parabólica. No início foi só com parabólica e depois, com o tempo, nós entramos na parte de automação, entrou parte de portão, eletrônico, aí os clientes já começaram, porque no início da loja eu ganhei uma consultoria do Sebrae. Certo. Eu fiz uns 30 cursos do Sebrae, todo curso que saía eu fazia. Isso lá na época ainda na época que vocês tinham sócios ainda? Isso. Que eram sócios ainda? Que era sócio no iniciozinho mesmo? No iniciozinho. E aí o pessoal me falou, você tem 2 formas de crescer, ou você investe em marketing, ou você vai no boca a boca. O boca a boca é mais lento, mas é um processo mais sólido. Aí eu não tinha dinheiro para investir em marketing, você vai no boca a boca. No boca a boca. Então, o que fez a Vatons manter no mercado até hoje, que não é fácil, nós estamos com 28 anos. 28 anos? 28 anos. Foi justamente a qualidade do serviço. Sei. Eu que fazia no início, eu que comprava, vendia, executava, né? Então, assim, eu tinha um acompanhamento 100%. 100%. Né? E você conhece 100% da operação, Da né? operação. Então, ficou mais fácil até para o crescimento depois, né? Sei. Então, aí a gente, os processos todos ali. Então, hoje não é fácil de se manter, mas eu conhecendo todas as áreas, fica mais fácil de acompanhar e de pensar de forma diferente, né? E a sociedade terminou por quê naquela época?
Na época tinha alguns detalhes que não estava muito certo aí, né? Eu fazia uma parte de compras e estava vendo números, e aí começou a né, não dar muito certo aí, eu falei, olha, precisamos parar, né? E como era pai e filho do outro lado e só eu de um lado do outro, né? Então eu falei, ficava mais pesado. Aí eles ficaram com o ramo, eu falei, vamos... Porque era muito assim, como eles tinham os clientes amigos deles, eu tinha os meus. Entendi. E o carro era dele. Entendi. Então, quando tinha algum cliente que eu tinha que ir para fazer assistência, aí eles ficavam enrolando do meu lado e eles executavam do lado deles. Entendi, claro. Inclusive, teve um dia que nós tínhamos um cliente lá na Vila São José. A loja era lá na João de Barros, lá na casa da minha mãe. E eu já estava marcando com o cliente, já fazia umas 2 semanas. E toda vez que chegava no dia de lá, eles arrumavam outra coisa. Sei. Aí eu tinha marcado com o cliente, eu falei assim, não, eu vou. Aí o cara falou assim, então tá, é a última vez. Beleza. Chegou de manhã, eles falaram que ia fazer outro serviço, eu passei a mão na caixa de ferramentas e saí andando, fui a pé. Foi a pé. Aí eles me alcançaram no meio do caminho, aí eles assustaram. Falaram, não, você é de palavra. Eu falei, lógico que eu sou. Entendi. A minha palavra vale, eu prometi pro cliente que eu vou hoje, eu vou hoje. Exatamente. Compromisso, né? Compromisso. Que então, aí assim, é a mesma que a gente trabalha com os clientes, né? Exato. A gente não abre mão de nada, tem que cumprir, vamos cumprir. Sim. Como diz, nem é obrigado a combinar nada. Uma vez que você combina, né? Você tem que assumir o compromisso, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. E isso é uma competência empreendedora, né? Ela, né, você ter essa postura, compromisso, né? Essa postura de compromisso, de qualidade, de atender o cliente conforme foi, né, combinado. Né? Isso é uma competência, né? Que dá solidez para a empresa, né? Traz essa solidez para a empresa, né? Graças a Deus, o respeito que a Vatons tem hoje, isso vem lá desde o início. Época, né? Então a gente tenta manter isso aí e melhorar dia a dia, né? Sim, perfeito. E naquela época era você, né? Como você mesmo disse, né? Você comprava, você vendia, comprava, montava, dava manutenção, né? Você fazia. Eu tinha que pedir as caixas dos equipamentos para o cliente, porque eu não tinha estoque, né? E para colocar na estante na loja, eu punha as caixas vazias. Tinha dinheiro para pôr mercadoria e eu colocava só as caixas vazias lá, era legal. E você falou que o Sebrae te sugeriu fazer boca a boca, né? Como é que vocês faziam isso? Vocês conversavam com as pessoas? Não é que era o boca a boca, né? Era tipo assim, o próprio cliente ia passar para mais 2, 3, Isso. Você usava alguma estratégia de venda nesse momento? Estratégia, eu acho que assim... Estratégias que a gente usa hoje não, mas naquela época você já tinha alguma... Não, eu sempre fui isso aí já é de natureza, tipo assim, de conversar muito. Eu subia num telhado, eu via lá a calha que já estava entupida, eu já pegava, já descia, já pedia uma sacolinha. Lá em cima tá assim, tem uma telha trincada. O que eu posso fazer eu já fiz, mas eu acho que vocês devem dar uma olhada. Então, assim... O que eu acho que tem muita falha hoje é a questão de comunicação. Sim, a gente vive num mundo assim, mas ainda tem muita falha, né? Apesar de toda a tecnologia facilitar a comunicação, o ruído acontece consideravelmente, né? Exatamente. Em grandes empresas até. Então, na época, o que fazia diferença era justamente isso. A minha honestidade, a minha preocupação com o que era do cliente. Então, independente de ser da minha área, se eu via isso até hoje, se eu vejo alguma coisa, não é do meu setor, mas se eu posso ajudar o próximo, eu vou ajudar. Claro. E isso aí, então, gerava muita confiança, né? Um vizinho indicava para o outro. Então, era fato isso, né? Então, isso aí ajudou muito. Né? Nossa, ajudou barbaridade. Naquela época, a parabólica estava chegando, né? Era uma coisa nova, né? Todo mundo queria ter, né? Eu fiz um consórcio também diferente, que na verdade eu entregava todas as usinas, todas as antenas do primeiro ao 6º mês. O cliente pagava em 10, mas na verdade eu entregava do primeiro ao 6º. Ah, que bacana. E aí nós tivemos uma adesão grande do pessoal do SAI, da Santa Casa, né? E a família era conhecida, né? Então isso aí ajudou muito, né? Sim. Meu pai sempre teve a fama de ser muito honesto, então isso aí ajudou, né? Eduardo, você falou que seu pai trabalhava na roça, mas vocês vinham e vendiam as coisas, isso? Não, porque eu falo assim, sempre trazia laranja, plantava alguma coisa em casa, trazia ovo. E comercializava? Comercializava. Aí eu tinha uma cesta, eu já punha. Depois teve uma época que uns irmãos meus plantou banana, aí eles traziam, a gente chegava ela no ponto de amadurecer ali,
punha na cesta, eu já saía e tinha uns clientes já rodava. Você já trabalhava com vendas, então, desde pequeno. Ia pra feira, colocava, não tinha barraco, não tinha nada. Eu levava, colocava uns sacos no meio lá, colocava as bananas e ia negociando. Então, desde novinho. Que a abordagem, né, com o cliente é uma grande... Muitos empreendedores têm essa dificuldade, né? Da abordagem, da venda mesmo, né? Da venda mesmo do serviço. Tipo, olha, como que eu vou oferecer meu produto, né? Perfeito. E isso gera bastante segurança, né? Eu tive uma dificuldade, porque eu gaguejava muito. Lá em casa é o mais velho, o Sérgio, que faleceu, e eu, caçula. Então eu gaguejava muito. E aí quando eu estava na loja, eu tinha vergonha, às vezes, de atender certos clientes. Sim. Ansiedade demais. Isso. E eu gaguejava muito. Isso. Aí eu falei assim, eu preciso superar isso. Como que eu vou superar? Olha só. Aí foi através de conhecimento. Aí eu pegava os manuais de todos os equipamentos e ia estudar os manuais. Tipo, eu lia lá 10, 12, 15 vezes até eu saber tudo que estava no equipamento. Então isso me ajudava, aí me dava mais segurança. Porque, entre aspas, era insegurança. E aí eu fui diminuindo um pouquinho esse lado de gaguejar, e aí depois, com o PNL, eu terminei de solucionar. Isso, né? Eu também tenho um pouco desse problema também. Se eu vou ficando ansioso demais, às vezes o raciocínio tá pronto, mas você quer falar... Você quer falar tudo de uma vez, né? Perdão. Parece que quer falar tudo. O cérebro falou tudo de uma vez, né? Você falou a frase tá prontinha, construída. O cérebro já falou tudo uma vez, mas a boca não acompanhou. Eu tenho a mente tagarela, eu faço reunião comigo mesmo. A mente tagarela, isso. Nós já falamos isso aqui uma vez, né? Você lembra? Já foi um tema de podcast nosso aqui, de falar das mentes tagarelas, né? De como é que funciona o processo mental das pessoas, né? Isso é com todos nós, né? Todos nós temos algumas pessoas mais que as outras, né? Com certeza. E a gente conseguir controlar. Mas voltando um pouco nas competências empreendedoras, né? Essa iniciativa própria, né? De ler os manuais, né? Olha só olha a estratégia mental que você desenvolveu, né? Para mim poder superar uma limitação minha, você aprendeu muito, né? Com certeza. Você buscou conhecimento para saber tudo aquilo que tinha da operação ou do equipamento ou o que fosse, para que na hora você fosse falar não tivesse a limitação, né? Você sabia tudo e o cliente ia olhar para você, né? Falar assim, não, ele sabe mesmo, né? Tem conhecimento. Tem conhecimento técnico, né? E a gente é muito cliente de Furnas, então eles tinham um conhecimento acima. Eu falei, opa, eu não posso ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Aí tinha às vezes cliente que era engenheiro eletricista, aí eu falei, opa, eu preciso conhecer. Você tem que conhecer. Quando eu fiz o curso em Furnas, hoje quase todos os clientes, os professores são clientes meus. Mas por quê? Porque a gente demonstrava interesse em todas as matérias e tal. Então isso ajudou muito. Olha que bacana. Uma forma que... Uma iniciativa sua, né? A sua iniciativa levou, né, a você desenvolver uma técnica, né, própria para vencer uma limitação. É que você conhece a si mesmo, né? Conhecendo ele mesmo, ele foi buscando ali uma maneira... Autoconhecimento. É isso aí. E importante demais. Demais da conta. E aí, então, a Vatons veio crescendo nessa linha. Ela veio então com parabólicas... Aí entraram os portões eletrônicos. Portões, interfone, vídeo porteiro. Aí nós começamos a trabalhar com a linha de hack para coletivo, né, que é para prédios, que era poucas pessoas que trabalhavam. Aí devido ao conhecimento também, todo curso que tinha em fábrica eu ia. Todos que tinha. E aí a gente entrou nessa parte, depois entrou na linha de alarme, câmera. Que é a parte de segurança. E antes disso nós tínhamos entrado com a parte de sonorização, aí a gente foi para a linha de home profissional. Na época que saiu os homes, né? Aí tinha a linha residencial e tinha a linha residencial profissional. Sei. Aí eu fiz até um curso em São Paulo de especialização. Tinha pouca gente em Minas que tinha. Tinha só 3 ou 4. Eu fui lá, fiz o curso. Só que foi uma área assim que eu não... A gente investia muito e o retorno não era tão grande, né? Porque aí você ia lá, gastava o conhecimento seu, às vezes o cliente chegava lá na loja, você perdia lá 3, 4 horas, ia na casa, orientava tubulação, orientava tudo. E a hora que você passava o orçamento com relação de material, começou a internet. O cara ia lá,
pesquisava, achei por 200, 300 reais a menos. Entendi. Aí o cara ia lá e comprava e queria que eu fizesse só a parte de mão de obra. Instalação. Aí deu aquela desanimada, né? Aí mas tocamos um certo tempo isso. Né? Sei. Na época nós abrimos uma outra loja, que era a Vatons Home, né? Aí tinha essa parte separada, né? Sei. E aí foi. E aí daí do home chegou na... Como é que chegou até agora? Como é que no chegou? solar? Hoje a Vatons está mais solar ou ela tem ainda todos esses produtos, esses serviços que vocês tinham antigamente? Hoje os produtos são só para venda. Mão de obra para essa linha de telecom nós paramos. Param. Hoje a Vatons Solar ela representa tipo 99% da empresa hoje. A gente mantém essas outras peças e tudo mais de venda lá por conta da clientela que a gente tem mesmo pronta já, né? Entendi. Mas o solar entrou em 2014. A lei é de 2012, né? Sim. Em 2014 teve um funcionário nosso que tinha chamado para a gente fazer, para fabricar as placas. Aí a gente estava estudando sobre as células e tal. Aí quando veio em 2015, chegou um amigo meu já com tudo pronto. Falei, Eduardo, vamos fazer uma parceria aí? Eu falei, vamos embora. Entendi. Sempre gosto de tentar tudo antes, né? E aí já chegou pronto, nós fizemos uma parceria e começamos. Também durou pouco tempo, durou uns um ano, acho que menos de um ano, uns 6 meses também por aí. Sei. Aí já não deu certo devido a algumas coisas, aí ele seguiu o caminho dele e eu continuei. Ele continuou também com... Continuou na mesma área, né, mesma de área. solar. Certo. E aí de lá para cá nós fomos, era um trabalho mais de divulgação do que de venda, né? Porque todo mundo tinha medo, né? Sim, você falar como que você vai gerar sua própria energia, vai e economizar ainda na tem conta. muito receio ainda, né? Tem, mas já teve assim, em 2019 foi a quebra de barreira, né? Barreira. Mas em 2015, quando a gente resolveu já trabalhar oficialmente, teve um cliente nosso de Alpinópolis que ele era piloto. Então ele já rodava o mundo inteiro. Sei. Ele me ligou para fazer um serviço de câmera, né? Então a chácara em Alpinópolis. Aí eu falei para ele, nós estamos trabalhando com energia solar. Cara, eu quero, vem aqui agora. Olha. Saí daqui, chegamos em Alpinópolis, ao invés dele gastar com câmera, não. Ele me comprou primeiro a usina solar. Olha só, que beleza. E aí ele ajudou, né? Em divulgação, mas os atendimentos era mais para isso, né? Entendi. Então hoje representa praticamente, como você disse agora, quase 100%. Praticamente 100%. Agora nós estamos com uma 99. outra empresa junto aí também, que nós entramos em 2020, oficializou a abertura dela o ano passado, que foi para dar um apoio para a Vatons Energia Solar, a empresa chama Vértice Estruturas Metálicas. Que bacana. Aí nós estamos fabricando estruturas, bebedouro de gado, caixa d'água, a gente está fazendo reforma de implemento agrícola. Então com 50 anos começando de novo. Começando de novo, não vamos parar não. Mas o time nosso é muito bom. Eu sou grato à empresa, primeiro a minha esposa, que está junto aí, que perfeito. Cada um a gente tem as divergências, mas tem as convergências também. É a somatória, né? As divergências são importantes, né? Isso. Que é para poder realmente harmonizar, né? Sabendo lidar com as divergências, de repente daí que saem até outras ideias, né? E aí, por exemplo, devido ao time que a gente tem hoje, inclusive na pandemia, muita gente mandou, muita gente embora. Sim. A Vatons não dispensou ninguém, nós seguramos a equipe, porque para solar, a maioria não tem funcionário para executar as instalações. É feita por terceirizada. Entendi. E a Vatons não, nós temos uma equipe própria. Porque senão como que eu vou garantir uma qualidade de instalação na sua casa se cada dia eu chamo alguém para montar? Perfeito. Né? Então mesmo nós que mantemos... tenha processos internos muito bem desenhados, existe essa dificuldade, Eduardo? Existe. E mão de obra... Você não consegue garantir mesmo com os processos bem construídos, você não consegue garantir uma qualidade. 100% não, né? Entendi. Porque cada empresa que contrata um terceirizado tem uma forma de agir. Então, o cara que faz a terceirizada, ele já sabe, aquela empresa lá, eles não preocupam muito, então eu faço aqui de qualquer jeito. A gente tem os critérios todos, com foto, filmagem, a gente acompanha tudo, depois faz um pós, né? Então, mesmo com os internos, a gente faz todos os processos e tem o pós que a gente faz com o cliente. Sei.
Sei. Então isso aí tudo influencia muito. Entendi. E aí a Vertz nasceu para auxiliar as vendas da Vatons, porque uma dificuldade era o seguinte, o cara quer uma usina em zona rural. Isso. Aí ele precisa de um barracão, aí a gente tinha que ir atrás de serralheiro e chamar, às vezes não tinha ali, o custo ficava alto, eu falei, opa, a oportunidade está aí. E entrou também por conta de outro fator que a gente, como as placas vêm em pallet, sobrava muita madeira. Sei. E a ideia de solar é sustentabilidade. Eu falei, vamos aproveitar essas madeiras para fazer algo. Aí nós começamos a fabricar umas mesas de metal com madeira. Olha. Aí veio estruturas, então a gente tem até uma parte de móveis aí que está junto com a Vertz, né? Sei. A gente deve separar ela, né? Então lá vai. Já tá virando indo. um terceiro negócio. Terceiro negócio. Que bacana, né? Como é que a energia solar, né, despontando em outros negócios, né? Fazendo um parênteses na nossa conversa, né? O como que você trabalhar para o bem do meio ambiente, você abre novas oportunidades de negócios, né? Como é que é incrível esse movimento do universo, né? Eu gosto muito de Nikola Tesla, né? E Nikola Tesla fala que nós somos o quê? Tudo é energia, frequência e vibração. Perfeito. Sim. Então, o nosso time, que eu te falo que eu sou grato ao time, por isso, a gente procura trabalhar com pessoas de energia positiva. Sempre. Nós temos lá a Camila, que não precisa nem falar da energia dela. Camila é o braço direito, nós temos o Ayrton, que é o engenheiro, que é o braço esquerdo, e mais o restante que está lá, que não tem nem o que comentar. Mas eu sigo muito isso aí. Energia vibra na alta. Energia sempre, né? E a gente trabalha com energia. E o nome da loja foi em cima disso, né? Na época, quando eu que criei, foi lá. Nós somos potência e resistência. Olha, então, na verdade, assim, não é a quantidade de vezes que a gente cai, mas sim as que a gente levanta e toca o barco. Verdade. Errar, todo mundo erra, né? Mas a gente procura acertar da próxima. Que legal, que legal. O slogan é bacana, né? Já vem junto. E o lema tá lá, me ajude a te ajudar. E um que a gente criou desde o início é o seguinte, o difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouquinho. Então isso aí que motiva a gente a estar sempre... Que bacana. Eu não aceito, o cliente chegava lá com equipamento e falava, isso aqui não tem conserto. Eu falava, não, conserto tem, ele pode não ser compensador financeiramente, mas conserto ele tem que ter. Entendi. Então isso aí ajudou muito, né? Equipamento, às vezes o cara levava numa outra loja, chegava lá, os caras condenavam só para vender um novo, o cara chegava lá na loja, pela honestidade, você falava, não, é isso aqui, esse aqui compensa, esse não. E foi indo e foi trazendo mais gente. Cliente, né? Então a estratégia do boca a boca funciona até hoje. Você vê que engraçado, né, César? Ouvindo ele falar, sempre os movimentos que ele fala. Beleza, a dificuldade se apresenta. Você vê quantas vezes assim, que ele meio que adaptou e ajustou a estratégia do negócio dele. Isso. Parabólica, portão eletrônico. Isso. Lógico que está dentro da mesma linha ali, tudo. Quer seja conforto para residência, né? Que segurança, depois segurança. E ele vem adaptando. Vem adaptando. E tem o olhar. Olha, aquele ali traz retorno. Exatamente. A Vertz sobrou o pallet da energia, nós já vamos adaptar de novo e não sei, vou buscar aprender. Exatamente. Eu já perdi a quantas vezes que ele falou que ele foi fazer um treinamento. Pois é, essa adaptação constante, né? Coloca sempre a empresa num movimento de oportunidade, né, Eduardo? Eu acho que todas as áreas, né? A gente, mesmo, como diz, eu tenho muito conhecimento que eu adquiri lá atrás que eu não uso mais hoje. Mas o meu processo de pensar não parou. É fruto daquilo. É o estímulo, né? Uma coisa que a gente fez lá atrás ajuda hoje. Exatamente. Então isso não para, né? A maneira que você desenvolveu de ver as coisas lá naquele momento, né? Hoje ajuda muito. Muito. Né? Hoje ajuda muito você olhar, né, para as dificuldades hoje. Vou te perguntar a respeito de uma palavrinha que todo mundo fala, né? Como é que você lida com ela hoje em dia? Eu já percebi que é muito fácil, mas o que é resiliência para você hoje? Isso aí a gente vive constantemente, né? Mas eu acho que isso é que faz a gente crescer. Se não tiver, você não faz nada. Se eu for parar no primeiro obstáculo ali, então a gente procura enxergar isso, tá acontecendo isso. A gente senta, reúne
que eu te falo de time, é isso. A gente senta, chega eu, Camila, a Cláudia, o Wellington. Se é de setor técnico de instalação, a gente chama os meninos, o que pode ser feito para melhorar. Eu gosto de trabalhar muito com o triângulo, né, de qualidade, tempo e custo, né? Isso, que lá eu acho que até na vida pessoal a gente tem que utilizar. Exatamente. Então a gente sempre trabalha em cima disso. E nessas horas é que surgem as outras ideias de crescimento. Perfeito. Então a gente lida, como diz, isso aí pra gente hoje já faz parte do dia a dia, né? Legal. Então a resiliência para você hoje ela é também uma impulsionadora. Com certeza. Todas as vezes que nós crescemos foi com crise. Foi com crise. Todas elas. Então eu gosto de crise por conta disso. A crise, depois que você tem a bagunça ali, você vem aí você põe as coisas tudo no lugar, você pensa uma maneira diferente, né? Que tem que sair fora do comum hoje. E devido à comunicação hoje, todo mundo tem acesso a tudo, né? Então o que eu tenho que fazer de diferente para continuar no mercado? Isso. Ou para ter um preço diferenciado, sem deixar cair essa qualidade? Isso. Então isso a gente trabalha, esse triângulo a gente trabalha constantemente dentro da empresa. Muito bom. É o que faz a gente estar de pé até hoje. Legal, legal. Bom, levando a nossa conversa então agora um pouco para esse caminho, né, das crises, né? Hoje a gente vem vivendo aí muitas crises, né? Uma delas é a questão de mão de obra, outra delas é essa questão da internet, né? Do mercado de internet, como é que cresceu, né? Outra é a própria dificuldade que a empresa tem hoje. É um mercado aberto para energia solar, né? Mas existem algumas dificuldades ainda nesse meio todo, né? Vamos falar um pouquinho dessas crises aí. Vamos falar um pouquinho desse movimento. Como é que a Vatons, como é que vocês têm se posicionado no mercado? Pós-pandemia, como é que vocês enfrentaram a pandemia e como é que foi depois? A pandemia que eu te falei, nós seguramos todo mundo. A gente tinha um volume de vendas grande já de em energia 2019 e o processo de energia solar ele não você vende hoje e monta amanhã. Isso. Existe um período para essa mercadoria chegar, existe projeto que vai para a concessionária, concessionária aprova. Então assim, nós tivemos um período trabalhando... O ciclo isso demora quanto tempo esse ciclo? Joga média, isso depende muito de local, mas é uma média de uns 60 dias. Legal. Tá. Tem usina que você habilita ela aí, compra, monta e habilita com 30, certo. Com 28, mas tem usina que gasta 90. Sim, perfeito. No rural, às vezes até mais um pouco. Um pouco. Então, assim, a gente tinha uma quantidade de usinas para ir trabalhando ainda. Tá. Então, isso ajudou. E aí foi a hora que falei, vamos trabalhar, vamos rever todas as instalações, vamos rever todos os clientes nossos. Na hora que deu aquela baixa de vendas... O down mesmo, né? Isso, aí falou, vamos trabalhar... Conversar com todos os clientes. Aí nós fizemos visitas em quase todos, né? Entender se precisava de algo a mais. Então, assim, serviu até para estreitar mais o relacionamento com todos os clientes. Certo. Né? Que acabou surgindo alguma indicação e tudo mais. E aí nós fomos atrás de outros tipos de vendas, né? Que hoje nós temos uma parceria, a gente trabalha muito com licitação, né? Certo. Então, isso aí também é uma outra vertente, né? Que Perfeito. sai um pouco fora dessa de preços, aí, essas brigas de preço. Sim. E aí nós aproveitamos muito para conhecer mais o produto ainda, porque aí sobrou tempo. O engenheiro nosso mesmo, ele fez acho que na pandemia ele deve ter feito uns 30 cursos online. Melhorou também outro detalhe na pandemia, que eu acho que nós avançamos uns 3 anos na pandemia. Olha, que melhorou beleza. Essa questão porque antes todas as usinas às vezes maior um pouco, você tinha que deslocar daqui até uma outra cidade para explicar uma usina. Aí entrou as reuniões online. Isso. Então isso aí ajudou muito. E aí nós fomos aprender outras ferramentas que a gente não tinha. A Camila mesmo foi uma que estudou muito em cima disso. Sim. Então deu espaço para outros tipos de conhecimento. Olha que através desses cursos. Adaptação novamente. Novamente. Através desses cursos e o que a gente já tinha sofrido no passado, com alguns problemas, às vezes, de
concessionária de rede, né, de oscilação de rede, devido ao conhecimento do engenheiro, a quantidade de curso que fez, os problemas que a gente tinha resolvido antes, veio a oportunidade, nós fomos convidados pela Fronius, que é uma fabricante de inversores, ela é austríaca, não tem nada chinês nos equipamentos deles, são muito criterioso na forma de trabalho, convidou a gente para ser posto autorizado deles. Olha só. Então, assim, a pandemia ajudou nisso, porque devido a conhecimento e tudo mais. Perfeito. Então, foi uma evolução. Eu falo assim, a pandemia nós sofremos financeiramente, mas nós evoluímos em conhecimento, em estratégia, em formas de apresentar o produto nosso. Achei muito bacana essa frase que você disse, né? Na pandemia nós evoluímos 3 anos. Ah, foi. Acho que é a ideia, né? De você sempre estar disposto a aproveitar bem o tempo. Rapaz. O tempo que foi igual para todo mundo, vamos dizer assim, né? A situação atingiu a todos. Estávamos todos no mesmo barco. Todo mundo igual. O que diferenciou é quem, de certa forma, soube aproveitar o tempo. Aproveitar isso. Tudo bem, não estou conseguindo fazer tantas mais visitas, então eu vou olhar então para me melhorar quanto que eu puder fazer novas visitas, né? Ou adquirir novas ferramentas, né? E foi quando a Verts nasceu, né? Na verdade, na pandemia, nós contratamos gente. Olha aí. Nós mandamos ninguém embora. A Verts nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. E importante, né? Que sempre que eu vejo ele falar, que é conhecer o cliente dele. Qual que é a necessidade do meu cliente? Exatamente. O que ele está precisando, né? E o que mais, né? Eu posso oferecer. Está precisando de mais, né? Exatamente. Hoje na Verts também a gente aproveita isso aí, porque uma necessidade grande, hoje a gente fabrica aquelas roscas helicoidais que usa em máquina de colhedeira de milho, que faz transporte de ração. Sei. Porque não existe aqui na região, né? Isso vem tudo lá do sul. E aí Você o pessoal... montou uma fábrica disso? É dentro da Verts. Da Verts. Ela faz esse tipo de trabalho. A gente Aonde recupera. Que tá a fábrica? A fábrica ela tá ali no Serra das Brisas, no fundo da Alto Passos ali. Nós precisamos de conhecer lá. Na esquina? Na esquina. De conhecer lá. Perto do posto, né? Silos, antigamente, em frente ao posto? Em frente ao posto. Olha só. Aí a gente vai pegando a necessidade do cliente e vamos levando a solução, né? Na verdade, a gente vende solução, né? Que é isso? Exato. Sem problema a gente não vive. O problema é que faz a gente crescer. Eu já digo isso há muitos anos. Nós somos solucionadores de problema. Exatamente. É isso que nós somos. Nós somos solucionadores. O empreendedor, ele é solucionador de problema. Um amigo meu que fala que nós somos terapeuta de consumo hoje em dia. Aquela frase antiga, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Tem uma coisa assim. Exatamente. Eu não lembro certinho. Exatamente. Que coisa boa. Mas então a gente estava falando. E aí, vocês enfrentaram então a pandemia, cresceram, se adaptaram, veio uma nova empresa, então a pandemia foi realmente um trampolim para vocês. Né? Graças a Deus. E aí, pós-pandemia? Então, aí, por exemplo, nós tivemos esse ano passado, foi um ano não tão fácil, né? 2021 e 2022 foi um ano difícil. Complicado, 22, né? Aí no final desse ano passado, agora de 22, teve umas vendas bem satisfatórias devido à mudança da normativa, né? Então todo mundo queria fazer a usina antes, né? Então agora o pessoal de solar está passando por outra dificuldade, porque janeiro e fevereiro não tivemos quase que vendas. Porque quem ia comprar já antecipou as compras. A compra. Então hoje a gente está reinventando, nós estamos criando uma linha premium de vendas devido à qualidade. Eu sei que a briga no mercado hoje, eu acho, em quase todos os setores é preço. Não é o foco nosso, mas a gente tem o produto de combate, mas nós estamos com a linha premium, que uma delas é a Fronius. Inclusive a gente estava no curso lá semana passada, é uma reunião anual que eles fazem. Certo. E então isso está ajudando, nós já estamos em busca de outras para representar da mesma forma. Então assim, agora a gente está... trabalhando os outros clientes anteriores que tinha dúvida de fechamento e tudo mais. Vocês estão de novo fazendo aquele ciclo, né? Aquele ciclo. Voltando no ciclo, né? Voltando neles e tal, para poder... Porque mudou soluções, as normativas, né? Então muda alguma coisa na hora de apresentar para o cliente. Para variar, deve ter dificultado um pouco.
Na verdade, esse conhecimento novo só da normativa está dando um trabalho danado, porque eles já mudou em janeiro e já teve mais 2 alterações. Nossa. Então, a hora que você entende da norma, já entra coisa nova. Você Parece alguma coisa da contabilidade para você, não? Mera coincidência. Mas só que o que acontece, igual no caso agora? A gente está achando bom, entre aspas, por quê? Porque já tem... Começou a sair os que não têm uma bagagem, já estão saindo fora do mercado. Porque muita gente entrou no solar só porque um ramo que dá dinheiro. Oportunista, né? Vamos dizer assim. Ver aquela oportunidade mas a hora que ele tem que entender um pouquinho a mais da norma ali para poder conseguir executar uma venda, aí a pessoa já desanima, porque se ele não tiver o nível de conhecimento, ele não consegue fazer a instalação. E nós vamos entrar numa outra vertente agora, que é o quê? As vendas do sistema híbrido, que aí envolve hoje a gente chama de on-grid, porque tem as placas, o inversor, e injeta a sobra nossa na rede. Sei. O híbrido, a gente vai ter um banco de baterias para armazenar, aí você tem que saber fazer conta e analisar o cliente para levar essa solução. Perfeito. E vem o off-grid, que é o desligado da rede da concessionária. Você vai ter suas placas, né, o seu inversor e o seu banco de baterias. Sei. E o off-grid não é para qualquer um. O off-grid, se você não tiver uma bagagem boa, você não monta. Entendi. Então, isso também a gente está contando que vai ser um fator de decisão da agora para frente. Entendi. Então, a gente está mudando as estratégias da empresa agora como um todo. Né? Entendi. A verdade é essa. Entendi. Entrou também questão de, numa época dessa, questão de permuta. Né? Você acaba fazendo algumas trocas que também te ajudam em vendas. Né? Você precisa de um carro, você vai lá e troca. Né? Você precisa de um outro negócio, troca e vai indo. Né? Entendi. Você tem que reinventar, né? O tempo inteiro. Sim, exatamente. Né? O negócio antigo, né? Talvez assim, de maneira de dizer, né? Ele não deixou de existir, né? Não, né? O negócio, vão surgindo as novas oportunidades, mas o negócio anterior, ele ainda suporta, né? Engraçado, você falou isso aí do antigo ainda suporta. Executamos uma venda de usina, porque eu vou ter que executar o trabalho de câmera, de alarme, de comunicação. Que ele falou assim, eu só faço se você executar essa outra parte. Olha aí. Eu quero a solução completa. Olha só, que bacana, né? Bacana, quer dizer, o negócio antigo ainda... Né? Mostrando para você, né, pessoal? Não esquece de mim, não, porque você começou comigo. Tá certo. Né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Né? É isso aí. Que legal. Eu ainda tô aqui, né? Eu ainda tô aqui, né? A essência você não pode perder. Exatamente. Teve uma época na faculdade, eu tô me lembrando de um comentário que eu fiz uma época, né? As empresas crescem. E aí ela começa a se preocupar com os tubarões grandes, né? Elas começam é meio redundante dizer isso, tubarão grande, porque tubarão geralmente é grande, né? Mas assim, você começa a se preocupar com coisas maiores e esquece as pequenas coisas, né? Esquece os pequenos negócios, esquece os pequenos clientes, esquece os pequenos procedimentos que precisam ser ainda continuados, né? E isso acaba ferindo a empresa, né? Isso acaba prejudicando a empresa, né? Quando você esquece das pequenas coisas. E são exatamente, né, as pequenas coisas é que dão esse suporte, né? Lá atrás, quando você foi buscar conhecimento, lá atrás, quando você conversava com o cliente, lá atrás, quando você foi o passo a passo, você pegou a sua malinha de ferramenta e saiu pela estrada. Então essas coisas, né, que fundamentaram tudo que aonde você está hoje, né? Esse honrar essa história, ela é muito importante. E para nós hoje, independente, nós estamos com mais de 800 usinas instaladas. 800? Independe do tamanho da usina, o atendimento nosso é igual para todos. É o mesmo. Inclusive, por conta disso, nós fizemos uma parceria no início de 2019, justamente por conta disso. Nós participamos da primeira feira dos móveis rústicos, todas as feiras, normalmente nós estamos em todas. Aí passou um cliente, finalzinho de feira, um casal com a filha e tal, e perguntando de uma usina pequenininha, era tipo 4 placas. Sei. E aí ele falou, só que eu não sou daqui. Aí eu falei assim, não tem problema. Aí ele falou assim, mas você vai lá para me atender, para olhar, pelo menos para
para confirmar esse orçamento, eu falei, vou, para nós não tem tamanho, não tem lugar. Olha só. Aí eu falei, mas de onde você é? Aí ele falou assim, São Roque de Minas. Nem conhecia a cidade, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, eu vou lá. Aí passou, né, 170, 180 quilômetros. Fui lá para atender, cheguei lá, ele era diretor comercial do Cicobi Saroncred. Olha só. Aí ele falou assim, eu não queria comprar usina, eu só queria te testar para saber se você... Quem que era? É o Éder. O Éder? É. Conheço ele, conheço. Aí nós fizemos, na época, nós fizemos a parceria com o banco. E aí eu Que rodava, eu pegava o meu oportunidade. carro, pegava o gerente, rodamos a Serra da Canastra inteirinha. E aí levando cliente a cliente, atendendo todos da mesma forma, debaixo de chuva, Olha só, todo jeito, passamos aperto. Mas foi porque era uma usina de 4 placas que gerou resultado, tanto para a gente quanto para o banco na época. Olha só, né? que barato. Hoje eles são clientes nossos, a gente atende todas as unidades deles Que com usina, já beleza. vendemos várias. Que bacana. Mas por conta da assistência... Você conheceu o Joãozinho? Joãozinho, já montamos usina para ele lá. Então. Pro Joãozinho, pro Éder, pro Diego, que é o diretor. Joãozinho é uma figura. E o Onero também, que é o... Todos eles, nós acabamos... O Joãozinho é uma figura. É uma peça, gente boa demais. Você conhece a história dele, né? Conheço. Passaram crédito? Conheço. É uma história também muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Se a E gente tivesse a oportunidade, era uma pessoa da gente poder trazer para o podcast. Joãozinho, a história dele é fantástica. E é o caso de humildade, né? Você vê, ele não tem... E de querer fazer, né? Como é que uma pessoa fez, né, transformar uma cidade? Mas eu acho que tudo que você coloca como... se for um objetivo, se for... o que você quer para sua vida mesmo, Isso. né? As coisas acontecem. A hora que você joga essa energia e ela for real, as coisas acontecem. Isso. Agora, se você for fazer algo que... É igual no início do Solar, uma parceria que a gente tinha, tinha uma venda que nós perdemos, o cara ligou bravo. Cara, você perdeu a venda. Eu não perdi a venda, o outro é que ganhou. Eu tenho que comer, o outro também tem. Todo mundo vai ganhar. Sim, legal. Eu trabalho no mundo do ganha-ganha, não do ganha-perde. Exatamente. E isso a gente trabalha até hoje. E isso quando é coletivo também, Eduardo. Né? A gente quer alguma coisa, como você falou, que é muito certo, né? Você quer uma vontade muito forte para você também, mas se você pensa no coletivo, não tem jeito de dar errado. Isso é extremamente importante. Tem que fatiar o bolo, que eu falo lá muito é isso. Cada um tem que ganhar a sua parte. Exatamente. Né? Quando a gente pensa no coletivo, isso volta. Porque muitas vezes a gente pensa ao contrário, né? Que na verdade uma divisão é algo que está se perdendo, está diminuindo, mas não é. Na verdade, a divisão, ela é ao contrário, ela aumenta, todo mundo ganha, todo mundo... A questão continua o mesmo tanto. Exatamente, Você divide hoje para multiplicar amanhã. O partilhar, né? O peixe, né? Exatamente. Fez, exatamente. Você pegar essa ideia, na verdade, não é que você dividiu, né? Você compartilhou. Exatamente, você compartilhou e sobrou. É fantástico, assim, né? É extremamente importante. E essa confiança, né? Igual ele falou, o que é meu, tá aqui. Isso, tá aqui. O que é meu, ele chega até mim. Se você executar o seu trabalho, sua tarefa, de acordo com o que você está se propondo, chega. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fantástico. Né? Coisa boa. Essa questão da energia, né? Vamos passar para outra crise. Vamos embora. Bom, antes ainda, você falou que tem 800 usinas, então aqui hoje vocês atendem num raio aí de 200 quilômetros, tem a Vatos atendendo? Nós estamos num raio de uns 350 já. 300 quilômetros de atendimento. 350 nós estamos aí com uns 30 consultores, né? Estão chegando até Divinópolis, velho. Divinópolis para cá. Se você for na MG 050 aqui, você está indo até Formiga. nessa região né? daqui. Na MG 050 aqui para cá, você está indo até Monsanto. Pratinha, Araxá, olha aí, São Roque, Poços de Caldas, Guapé, essa região de Divinópolis, São Paulo, tem na parte de Sertãozinho, Ribeirão Preto. Isso. A gente vai. Que bacana, show de bola. Uberlândia já fomos também. Beleza, que bom. Bom, então vamos passar para outra crise. Mão de obra. Como é que você tem visto esse momento hoje de mão de obra? Na verdade, desde 2010, eu já falava, né, a gente ia viver um boom da mão de obra. E realmente está vivendo. Eu acho que o que começou a atrapalhar isso foi na época que criaram o seguro-desemprego. Sim. Eu senti isso no mercado, porque quem não tem uma visão diferente de querer crescer, ele queria encostar ali, né? Então nós tivemos a primeira etapa ali. E realmente hoje internet, da mesma forma que te ajuda, ela te atrapalha. E
que a gente faz hoje com mão de obra? A gente procura formar lá dentro. Desde quando eu comecei a loja, na verdade, eu sempre gostei de formar a mão de obra lá. Você faz escola. Para tirar vício, né? Às vezes a pessoa vem de outro local, mas já vem com algum vício. Claro, sempre é assim. Então, hoje a gente gosta de formar... Vocês fazem escola. Lá dentro, isso. Então, por exemplo, no solar, a vantagem é que a equipe nossa é com 3 pessoas. Sei. Então, sempre eu consigo colocar um para ir aprendendo com os demais. A equipe de montagem é pequena. Então, mas a gente consegue formar um dentro de cada equipe. Entendi. A gente faz o treinamento antes. Nós estamos terminando um laboratório agora nessa parte de inversor. Então, a gente leva a turma, faz reciclagem constantemente e faz essa reciclagem nas próprias fábricas. Entendi. Então, é onde a gente faz força de segurar o profissional dentro da empresa por conta disso. Né? Você teve todo um investimento em treinamento, né? E hoje a gente procura, assim, eu tenho a formação de coach, então eu aplico, querendo ou não, dentro da empresa com eles, né? Então a gente vai formando uma cabeça diferente ali dentro. Pensante. E que a gente ajuda o outro a crescer. Perfeito. Então, tanto em conhecimento técnico quanto em conhecimento de vida. Como né? comportamental. Isso. Então, Legal. isso aí está ajudando muito. Mas que mão de obra está difícil, realmente, isso está. Todos os setores, os amigos que eu converso, empresário, reclama das mesmas coisas. Sim. Qual que é as maiores dificuldades, né, que o pessoal relata, assim? Interesse, né? Na verdade, o pessoal hoje quer ganhar, não quer correr atrás de buscar um conhecimento novo. Ele quer entrar, ele quer ganhar mais, mas sem executar nada mais. Ele fica na mesmice ali, né? Tem um tempinho hoje, pega o celular. Eu já tenho um amigo meu empresário que ele falou, ó, a partir de hoje ninguém trabalha com celular mais, fica dentro do armário. Sim. Pra você ter uma ideia, ele me relatou um aumento de 30% nas vendas depois que ele fez isso. Então, ou seja, o celular é uma ferramenta boa? É para quem sabe usar. Para quem não, ela acaba... Né? Então, a gente tenta... Nós temos aí os analfabetos funcionais. Infelizmente. E isso né? tá assim, se não tiver algo para mudar aí, nós vamos entrar num colapso de mão de obra, realmente. Exatamente. Porque principalmente nessa área, não só nossa, mas toda a área que usa o lado de criatividade, que seja para conserto, ou né, você pega ali de serralheria, de caldeiraria, que a gente tem lá na empresa, os novos não querem saber disso. Você vê que a turma mais jovem aí, eles não estão muito afim dessa parte. De novo, essa questão da faixa etária, os mais novos, a gente ainda esbarra nisso novamente, nessa questão da faixa etária. Esbarra. A gente está notando assim, está ficando muito, muito nítido isso agora, muito claro. Está até assustando um pouco. Né? Exato. A gente está até ouvindo falar que tem algumas áreas que vão acabar logo, né? Por falta de profissional. Justamente. E aí gera aquele problemática que a gente estava comentando, né? Como é que vai se gerar renda? Né? Para distribuir para pagar o seguro-desemprego. Não vai ter renda para pagar seguro-desemprego. Não vai ter. Né? É um ciclo, né? Tem que gerar renda para pagar seguro-desemprego. Não vai gerar renda, não paga seguro-desemprego. E lá a gente tenta desenvolver algumas atividades para fazer eles pensar. Cada dia mais a gente tem que aprender a pensar. Legal. E outra coisa que eu acho que vem acabando é a questão de sonho. Então lá também a gente trabalha isso. A gente faz alguns exercícios. Eu acho que todo mundo tem que sonhar. Perfeito. Eu sou um sonhador, por isso que a gente está aí. Exato. E a gente tenta passar isso para todo mundo. Eu não tenho que me confortar com esse copo. Eu comprei esse copo, ótimo. Mas se eu posso ter um copo melhor, eu vou trabalhar minha criatividade ou o meu conhecimento para que eu possa ganhar mais e vir comprar um outro tipo de copo. Perfeito. Perfeito. Então... Legal. Eu ia te fazer essa pergunta, qual a estratégia você utiliza para poder segurar esses talentos? Então, você acaba primando ou equilibrando o técnico com o comportamental. Essa coisa do sonho ela é mais comportamental. Mais comportamental. Né? Então, se você pudesse dizer hoje, para você poder segurar um talento, o que o empreendedor deveria investir? Investir mais no comportamento ou investir mais na parte técnica? É uma somatória, mas eu acho que o comportamento hoje é mais do que a parte técnica. Ele tem um peso maior. Muito maior. Entendi. E assim, lógico, o financeiro ajuda muito. Claro. Só que nós temos pessoas lá que já teve propostas às vezes demais, ele não sai
pela forma que a gente conduz a empresa, pelo relacionamento que ele tem dentro da empresa. Entendi. Lógico que a gente trabalha de uma forma que quanto mais você produz, mais você ganha. Perfeito. Né? A ideia é meritocracia, né? Então, legal. Isso é a ideia nossa, que eu falo, de fatiar o bolo. Exatamente. A gente, eu ganho, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. Então, a gente já fez várias tentativas aí no passado. Em 2010 mesmo, nós abrimos 4 negócios ao mesmo tempo, em 2010. Sim. E, assim, uns deles era justamente isso. Eu pegava uma pessoa dentro da empresa que eu vi que tinha potencial, tirava, a gente abria um negócio junto para... Ele cresce, eu cresço, né? Entendi. Aí a gente abria como 50-50. Entendi. Eu dava a estrutura e o cara ia tocar. Você não leu O Sonho Grande, não, né? O livro Sonho Grande conta justamente sobre isso. Tem a história dos quatro amigos lá da Ambev, né? Da sistemática deles era justamente essa, né? Essa meritocracia, né? O cara se sobressair em determinada área, eles chamavam, o cara virava sócio deles, né? E eles compravam uma área, compravam um negócio e tal, e o cara tinha... Eu me lembro que eu até grifei no livro lá, ele falava assim, o cara tinha sangue no olho e faca no dente, a gente botava ele para frente. Né? Então, você comentou aí agora, eu lembrei. Foi mais ou menos. Né? Só que na época não deu muito certo. Foi outro aprendizado. Gerou uma certa dívida aí que a gente veio pagando aos longos dos tempos. Mas a bagagem que a gente adquiriu também com isso foi muito grande. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Eduardo, aproveitando essa deixa desse tema, né? Aproveitando também a palavra que o César está usando de crises, né? Como que funciona, como que se lida nessa questão de sociedade, né? Que você falou que teve sociedade com seus irmãos lá atrás, teve sociedade depois no início da Vatos, e essa sociedade com os funcionários. Como que deve ser analisado, né, esses formatos para formar uma sociedade, né? Já que você tem esse aprendizado, olha, hoje eu já olho assim, tem que ter esse tipo de situações para diminuir essas crises. Eu acho que qualquer sociedade, até entre só o casamento entre o homem e a mulher, já tem que ter clareza, eu acho que em todos os assuntos. O que não deu certo lá atrás, às vezes, foi justamente isso. Acho que tudo tem que ser muito claro, as regras têm que ser muito claras, em todos os sentidos. Então, se eu não faço um bom planejamento para abrir uma sociedade, com certeza ele não vai dar certo. Outra coisa é a divisão de funções. Eu tenho esse problema porque eu sou muito, né, eu quero estar em todos os assuntos e em determinados momentos eu entro na parte que é da minha esposa, que é a parte financeira, é a parte de marketing. Então eu sei que eu atrapalho em determinados momentos. Entendi. Isso aí é uma coisa que eu busco melhorar, mas eu ainda tenho essa falha ainda. Sim. Mas essa clareza, quando tem clareza, tudo vai para frente. Tem que ser muito bem específico, bem certo do que até onde um vai, o outro não vai. E assim, hoje uma sociedade, eu acho que vai muito isso. Legal. Clareza e definição de tarefas. Definição de funções. Para saber os limites, as limitações e as potencialidades. Onde começa o processo de cada um, né? E outra coisa que eu acho que não adianta eu querer pegar, né, o perfil de uma pessoa e querer que ele faça outro completamente diferente. Isso não resolve. Voltamos no comportamento. Isso aconteceu comigo. Todos os perfis que eu fiz, o empreendedorismo deu alto. Porém, quando o empreendedorismo dá muito alto, a administração dá muito baixo. Exatamente. E na época eles me falaram, ou você contrata alguém para fazer o administrativo, ninguém te segura, ou você abaixa o empreendedorismo e aumenta a administração. Então, assim, eu tive que fazer isso, porque eu tentei de uma forma e não deu certo, eu tive que diminuir um pouquinho o empreendedorismo. E agora que a gente está se soltando, por quê? Porque eu falando de equipe. A equipe nossa está muito boa. Legal. Então, o time nosso é bom. É onde que essa gratidão é justamente por conta disso. Bacana. Essa parte da clareza, né? Acho que é importante ele falar, que acho que ele está falando, acho que é nesse sentido. Sim. Porque
na hora que está conversando ali, debatendo os assuntos, na verdade, não pode trazer aquela questão de é minha verdade, eu que sou sócio, eu que mando. Porque às vezes a sua esposa está te falando não como sócia ali, ela está te falando como uma gestora financeira que não dá para executar aquela atividade. Aquele processo, que é diferente, né? Exato. E se você não souber realmente alinhar nisso aí, sobrepõe, né, a visão ali, Perfeito. Como que você está me falando como sócio ou como gestor? É o que eu falei, ela que põe que sabe, me coloca no lugar. Né? Eu respeito o limite ali. A gente ultrapassa algumas coisas. É incrível que quando a gente olha para a história, né? Eu gosto muito assim de história, então quando a gente olha para a história, principalmente para as histórias dos grandes reis, por exemplo, né? O que deu muito certo naquela época? Quando os acordos eram muito bem definidos. Justamente. Né? Então, isso a gente pode trazer para o dia a dia, né? Quando os acordos são bem definidos, são muito claros, são transparentes, tá certo o que você faz, tá certo o que eu faço, até onde eu vou, qual que é a sua competência, qual que é a minha competência, né? Antigamente, os reis faziam alguns acordos dessa forma, né? Não, você tem determinada arma, né? Você tem um determinado tipo de gente, né? E eu tenho outro tipo de gente. Eu tenho, por exemplo, o campo, né? Então, né? Isso que mostra pra gente? A sua competência. Qual que é a minha competência, qual que é a sua competência. Justamente. Vamos cercar isso aqui então, né? Vamos fazer isso aqui junto, porque as duas competências vão, né, vencer a batalha, ou vai vencer uma guerra, ou vai ganhar um país, né? Tem um livro que ele fala bastante disso, é do Maquiavel, aquele príncipe. Sim, o príncipe fala muito sobre isso. Ele fala sobre muito isso que você está falando. Exatamente. Como que se monta um principado. Exatamente. Alianças, o exército tem que ser seu, minha equipe tem que ser minha. Isso, exatamente. Então essa clareza, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que a história já mostrou isso para a gente. Infelizmente, alguns não veem, né? Tem que ter olhos para ver, né? E é o que eu falo do time hoje, igual pega a parte comercial. Hoje a Camila que toma conta, a parte de engenharia é o Wellington, a parte técnica o Wellington que toma conta. E eu não preciso nem de preocupar mais. E eu sei que toma conta do comportamento. Mas eles também assumem isso. O bom é que o time inteiro está engajado. Tá tudo engajado. A gente tem lá na parte técnica, às vezes um chega e fala, Eduardo, tá acontecendo isso, se fizesse assim, eu acho que dá certo. Ou seja, tá todo mundo no mesmo. Eles sabem que tá todo mundo no mesmo barco. Bacana. Pra gente chegar do outro lado, todo mundo precisa remar. Exatamente. Então, é isso que bacana. Que faz a coisa acontecer. Legal. E tinha um detalhe interessante nesse processo, que desde o casamento, nós casamos em 99. Aí ela já foi trabalhar dentro da empresa. Nós trabalhava na mesma sala, a gente trabalha até hoje dentro da empresa. Na mesma sala. Como os dias, a gente sai junto, tudo que a gente faz é junto. Tem muita gente que fala assim, mas não é possível. Eu falei, tudo que a gente faz é junto. Que coisa boa, né? Trabalha muito tempo na mesma sala, né? Que bacana. Mesmo tendo algumas divergências né? Vocês emburram? Eu vou te falar que é muito raro, viu? Né? Graças a Deus, tem que levantar a mão pro céu e agradecer muito. Isso é parceria, né? Sócio emburra, muito com sócio emburra. Nada, não tem isso não. Aí vai tomar uma cervejinha, resolve. Vai no churrasquinho, resolve. Tá certo. Isso é muito bom. Bom, e o outro assunto, né? A outra crise, né? Essa coisa da internet. Como é que vocês estão preparando a empresa ou já está preparada para esse mundo comercial, vivencial, de rede social? Então, no início até assim do boom do solar em 2019, eu fui muito resistente a isso. Aí era a briga minha com a Camila nesse aspecto. Sim. Camila queria mídia, eu falei, eu não quero. Entendi. Porque eu queria fazer o trabalho primeiro no boca a boca, que foi onde tinha dado certo lá atrás. E depois que a gente começou a divulgar o trabalho, foi onde que hoje você atrai, né, como está aberto para todo mundo. Então foi onde que em determinadas regiões, que a gente tinha um domínio quase que de 100%, depois que começou as divulgações, choveu de gente para vender. Porque o solar vem gente hoje nós temos concorrente dentro de Passo, vem de Campinas, vem de Ribeirão, vem de Franca, vem de BH, vem de tudo quanto é lugar. Isso. Então, quando você começa a expor esse trabalho,
você começa a atrair também os Exato, concorrentes. É uma faca de dois gumes. Ela é um caminho de duas vias. De duas vias. Exatamente. E da mesma forma que mídia em determinados ramos é essencial, em outros é mais questão de vaidade. Então, nesse período que eu segurei, nós tivemos um sucesso muito grande. Entendi. E depois já começou a dar aquela oscilação, porque aí você começa a abrir o olho de todo mundo. Perfeito. E todo mundo começa a divulgar, todo mundo Isso. que é um pedacinho, que é uma fatia. né? Mas a gente está caminhando. Hoje as ferramentas que tem de trabalho dentro da empresa, né, que te ajuda a filtrar os funis de venda e tudo mais. Hoje a gente utiliza, não tem como ficar fora. Né? Nós estamos contratando uma outra ferramenta aí que vai vir capaz dentro de uns 10 dias aí, que é uma coisa extraordinária já para a gente, agiliza muito. Né? Já trabalha com geoprocessamento? Já. Beleza. Então, assim, mas você tem que tomar cuidado, eu acho. Mas e faz parte hoje, não tem jeito de você ficar fora mais. Tem que saber né? fazer as leituras, leituras dos relatórios que essas ferramentas já... Né? E nós temos cliente ainda, inclusive os processos de vendas que eu trabalhava na região, eu falei assim, eu quero a minha apostila. Camilo falou, Eduardo, mas não usa mais, é só... Eu quero. Porque eu trabalhava quase só no rural e eu tinha cliente de todo nível. Sim. E quando você mostrava o papel, era diferente. Entendi. Era cliente que não queria. Tem muitos que não querem a tecnologia. Ainda que não se dão bem com a tecnologia. Esse mundo de hoje, mas ainda tem muita gente que não. Então, assim, eu procuro respeitar os dois lados. Mas que o caminho de internet aí não fica fora mais, não tem jeito. Não tem mais jeito. É um caminho sem volta. A venda, por exemplo, né, é uma das técnicas de venda, né? Conhecer o cliente. Então, conhecer o cliente perpassa por isso, né? Qual é o instrumento, qual é a ferramenta, qual é a comunicação que eu vou ter com esse cliente. Se esse cliente é um cara que eu preciso de comunicar com ele com papel, ele é um visual, por exemplo, ele é um tradicional, então eu tenho que levar papel. É um sinestésico. Sinestésico, né? Se ele é um sinestésico, eu tenho que, né, mostrar para ele de outra maneira, de outra forma, né? Então, tudo isso perpassa por esse conhecimento do cliente, né? E o nosso caso, no solar em específico, ele não é um produto comum, eu não estou comprando esse copo. Exato, né? Copo, eu comparo um copo com outro, a mesma marca, eu sei que o copo é igual. Você vende primeiro o serviço, né? O solar não acontece isso. O solar eu posso pegar a mesma marca de equipamento, idêntico. O que vai diferenciar muito é a maneira que o engenheiro faz o projeto. Isso faz uma diferença na geração. Sim. A forma como eu executo, que eu trabalho com essas placas. Se eu manusear a placa errada, eu já posso comprometer a minha geração, não agora, mas às vezes daqui a 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos. Porque eu já fissurei, igual você vê muitas pessoal andando em cima de placa. Ali você já criou uma fissura na placa. Então, dali 3, 4 anos, ela já não vai gerar a mesma coisa. Uma chuva de granizo, às vezes pode... Ela é feita para receber isso, né? Mas uma pessoa andando em cima ali, ela suporta. Mas eu vou danificar. Então, você está vendo usinas pegando fogo depois de 2, 3 anos. Isso é normal hoje em dia. Olha. Inclusive, essa parte de manutenção nosso forte hoje é justamente isso. Entendi. Então, nós estamos recebendo outras empresas procurando a gente para executar a manutenção. Perfeito. Montagem é fácil. Agora, você conhecer para você executar uma manutenção. Então, assim, como é um produto muito técnico, essa presença no cliente ainda faz a diferença. Para ele sentir confiança. Aí eu já não consigo fazer isso só pela internet. E aí a internet não facilita muito isso, né? Não facilita muito isso. 100% não. Porque você vende um serviço primeiro, né? Você vende algo que ele vai só perceber depois, né? Ele compra a confiança nossa primeiro. Ele compra a confiança primeiro. E é o meu conhecimento que está indo ali para executar um bom projeto. Olha só que dificuldade. Ainda gera muita insegurança ou a ideia, tipo assim, nossa, vai gerar mesmo? Pode ligar na questão da CEMIG ali, vai voltar crédito? Ainda tem. Hoje é pouco em relação a 2018, aí, de 15 a 18. Antes era muito, inclusive dentro de família. Né? Irmão meu falava, mas não acredito muito nisso não. Porque também às vezes confundia com boiler, né? Aquelas questões do... Isso aí era normal, né? Sempre eles confundiam. O outro é energia térmica, né? Aqui nós estamos falando de energia fotovoltaica, né? Luz, né? Então, até em instalação, né? Tem muita gente que acha que a solar, se eu colocar ela encostada na telha, ela gera mais, eu tenho mais sol. Não é questão de sol, é claridade, né?
Eu tenho que ter uma incidência de luz maior na placa. Porque a placa ela é feita de silício, né? O silício lá quando nós estudamos lá tinha 4... Ele é um bom doador e um bom recebedor de elétrons, né? Então, quando eu jogo a luz, os últimos elétrons na camada de valência dele, ele vai tanto receber elétrons quanto doar elétrons, né? Olha só. Mas é luz, né? Então, eu preciso de uma boa manutenção. Tem gente que acha que é só montar. Que bacana. Eu preciso lavar a placa de vez em quando, porque ela vai me cegando, mesma coisa do óculos. Então, é uma somatória de coisas. Muito bom. E hoje a Vatons, ela saindo já um pouco desse assunto, das crises, a Vatons hoje ela monta, vocês têm usina própria para poder vender energia ou vocês estão nesse caminho de vender o serviço só, de vender a montagem, a usina? Você está falando de vender a energia. A gente já percebe que tem algumas empresas hoje que têm a sua usina própria, né? E ela vende crédito, né? Vende o crédito, não é isso? Nós não é assim que funciona? Isso, Como é que assim. funciona? Tem um sistema de cooperativa, né? Então você pode executar tanto venda para pessoa física ou para jurídica. Existem as duas formas de trabalho. Né? Sei. Mas não foi o foco nosso. Então a gente optou, inclusive nem de usinas de grande porte, inicialmente não foi o foco nosso. Por quê? Porque existe uma diferença de habilitação, isso dentro da concessionária. Sei. A gente tem a microgeração, que é até o transformador de 75 kVA, e acima disso aí já entra na mini geração, que a gente vai chegar a usina até de 100 mega, ou de 5 mega. Sei. E só que esses processos de usinas de mini geração, o processo de liberação junto com a concessionária é um processo mais lento. Tem usinas aí que gastam 1 ano, 2 anos para liberar. Enquanto que a usina de porte menor, até na micro, é dentro dos 3 meses eu consigo habilitar ela. Entendi. Então, assim, a gente no início estava brigando com um peixe grande e eu falei, não é o foco nosso. Sei. Então não vamos trabalhar. Perfeito. E nem essa de vender energia, porque senão eu já tinha que montar outro setor para administrar isso aí. Perfeito. E a inadimplência hoje está muito grande disso. Não inadimplência, a rotatividade, na verdade. Então, por exemplo, hoje a gente pega essas usinas de cooperativa aí, a rotatividade deles gira em torno de 30%. Então, sempre ele tem que estar buscando um cliente novo. Entendi. E aí, o forte nosso é o quê? A parte técnica. Então, não vamos trabalhar com essa outra área agora. Perfeito. Então, perfeito. não é. A gente tem os parceiros. Sim. Nós temos as parcerias. O pessoal que vem, quer vender. Nós temos algumas usinas assim. Legal. A gente vai lá, auxilia ele na parte técnica e executa a montagem e ele faz a venda, a operação de venda. Bacana. Aí a gente tem. Muito bom, que coisa boa, hein? Hoje o papo foi. Hoje o papo foi bom demais. O papo hoje rendeu. Nós é bom de prosa, bom de prosa. Nós é bom de prosa. O que você gostaria de dizer mais? Da Vatons, de você? Eu acho assim. Eu falo lá, ouse fazer e o poder lhe será dado. Eu acho que todo mundo que tem vontade de fazer alguma coisa, cara, joga pro universo que vai acontecer. Bacana. Essa questão de sonho, né, que eu falo que eu sou sonhador, eu acredito, eu acho que tudo pode dar certo. Eu arrisco, igual o Nikola Tesla fazia mesmo, ele jogava o dinheiro dele ali, porque nós não estamos aqui na Terra à toa, a gente está aqui para fazer algo diferente. Se eu não estou só de passar, eu não estou aqui para viver como um tubo, né? Come, bebe, vai ao banheiro. Sim. Eu vim para fazer algo diferente. E quando a gente busca a missão nossa de vida, perfeito, a coisa acontece. Propósito. Então, uma das coisas que fez a mudança real na minha vida, inicial foi um livro do Lair Ribeiro até, de um sistema que eu comprei da Amway lá atrás. E foi o que me despertou, que depois eu fui para conhecer PNL, coaching. Isso. Eu tive uma crise, eu fui 4 vezes para Santa Casa. Aí na última eles mandaram procurar um psiquiatra. Olha. Eu falei, opa, não, tá errado. Aí foi quando eu fiz a mudança realmente interna, né? Aí entendi, tanto espiritual e o coach, a PNL, eu falo que é o meu... Hoje seu braço direito. Meu braço direito. Então é o que eu falo, acho que todo mundo hoje tinha que ir para esses cursos, tinha que... A programação neurolinguística ela é um divisor de águas na vida da gente, né? Com certeza. Ela é um divisor de águas. A gente consegue entender muita coisa, resolver muita coisa dentro da gente. Dentro da né? gente. Perceber que é isso, né? Que o problema
né? Somos nós. Somos sempre. Né? É a maneira que eu olho para as coisas, é a maneira que eu uso as minhas lentes para olhar o mundo, né? E quando a gente muda essas lentes, a gente muda o jeito de ver as coisas que a gente vê mudam. Muda. Pensamento gera sentimento que gera comportamento, que gera né, resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar lá atrás. E a ação, né? Porque intenção sem ação não gera reação. Não né? gera reação também. Tem jeito. Então, exatamente. Eu acho que é isso. Muito né? bacana. A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Coisa boa. Nunca ficar sentado. Não gosto nem de ficar muito tempo sentado. Você ficou hoje porque a prosa estava boa. Hoje o negócio está diferente aqui. Tinha um motivo justo. Tá muito bom, né, Bruno? Com certeza. Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Somente agradecer ao Eduardo aí pela história, né? Fantástica, né? Desse processo de adaptação, entendimento, ajuste, vontade sempre, né? Preciso várias melhorar. Competências empreendedoras, né? A iniciativa, o planejamento. Questão do comportamento. O comportamento, a autonomia, né? A exigência de qualidade, né? Nós temos aí várias habilidades, né? Várias competências empreendedoras que foram colocadas aí na história do Eduardo, da Vatos, né? Mostra que nós não conta mentira. A equipe, né? Essa coisa, né? Faz, essa gratidão, né? E mostra que nós não estamos contando mentira aqui, contra só nós dois. Que bom que nós estamos trazendo gente para provar, né? Exatamente. A nossa fala precisa de repercutir, né? Precisa de reverberar, né? Exatamente. Muito bom. Eduardo, se você pudesse dar uma mensagem aí para os empreendedores aí de uma maneira geral, ou para quem está querendo começar um novo empreendimento, né? A gente tem muito MEI, né? Sim. Então, outro dia 14 milhões, parece. Outro dia eu estava fazendo uma avaliação, né? Uma pesquisa justamente com geoprocessamento e tal, e a ferramenta mostrando lá que nós temos no Brasil hoje 62% de MEIs cadastrados, né? A ferramenta ela faz uma busca por CNPJ e tal, e aí apontou lá 62%, cara, de MEIs no Brasil, né? Então tem muito. Eu acho que essa coisa da pandemia, fazendo um parênteses aí, até trouxe um pouco isso, né? Muita gente saindo dos trabalhos e abrindo seu próprio negócio, seu pequeno negócio, né? Então, se você pudesse deixar uma mensagem para essa população aí de 62% aí de CNPJ, de pequenos empreendedores aí, né? O que você diria? Eu acho que a primeira coisa é conhecimento, né? Se a gente, antes de começar, porque eu paguei caro por começar sem ter o conhecimento necessário. O conhecimento, eu preocupava muito com a parte técnica. Tá. E aí eu esqueci dos processos de funcionamento, que foi o mesmo caso da vassoura. Eu não conhecia, eu não sabia que a piaçava ficava um período fora de mercado, então eu precisei de matéria-prima, eu não tinha. Então o primeiro fator, eu acho que em tudo é conhecimento. Conhecimento, humildade. Estratégia, né? Tem até o livro lá, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Eu nunca tive dinheiro para começar. Então eu fui criando ferramentas para chegar lá, até eu ter uma quantidade de dinheiro para executar. Então esse conhecimento, humildade, entender do mercado que realmente está entrando, acho que isso é fundamental, né? E essa questão de resiliência, isso não tem nem o que falar, né? Todo mundo tem que ser e tocar o barco. E não interessa que vai cair, o negócio é levantar e continuar. A queda eu já tive muito. Machuca, cai um pouquinho de cabelo, mas é a hora de reforçar e dar andamento, né? Independente do tamanho de sonho, né? Porque sucesso é diferente para diferentes pessoas. Então tem muita gente que acha que o sucesso é só a quantidade de dinheiro que acumula. E eu já acho que é diferente. O sucesso é a qualidade de vida que você faz no seu processo de vida aqui. Então sonhe muito e vamos para cima. Como diz o Diego. Eu tentei ir acompanhando aí a sua fala, fazer um acróstico. Eu fui tentando acompanhar a sua fala para ver qual que era a sigla que dava para apontar na sua fala. E deu uma sigla, parece que nós podemos acrescentar amor aí? Pode, com certeza. Que eu acho que se acrescentar amor aí fica uma sigla legal. Você falou assim, conhecimento, C, H de humildade, E de estratégia, né? Então já temos X, né? O CHE aí, né? A gente faz o M, você falou o negócio do M aí que eu me perdi só
nessa parte aí. Depois você falou de resiliência, né? Então, se a gente botar amor aí no R, no final, fica Xera. Certinho. Então todo mundo tem que ter um Xera. Mas tem que ser. Porque eu gosto muito eu uso muito nos meus treinamentos a chave, né? Todo líder, todo empreendedor precisa de ter a sua chave. Ele tendo a sua chave, sabendo utilizar essa chave, ele melhora muito aquilo que está em volta dele, dentro da empresa, do time e tal. O que é a chave? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e estratégia, né? Então, se ele tem essa chave, né, ele sempre consegue... Eu gosto dessas elaborações aí, né? Então, segundo a mensagem do Eduardo aqui, é a Xera. É a Xera, né? certo. Conhecimento, humildade, estratégia, né? Tem que ter. Resiliência e amor. Não é isso? Bora. Eduardo, muito obrigado. Muito Nossa, obrigado. Gratidão. Eu acho que foi, né, um dos papos muito bacanas que nós tivemos aqui. Né, com certeza. Eduardo. Dos que têm vindo aqui, talvez você tenha sido um dos melhores. A gente foi direto, a gente não parou para tomar água, né? Tá certo. Então, eu que agradeço. Parabéns pela sua empresa, sucesso e fortaleza aí para os próximos 10 anos aí, né? Se Deus quiser. Né? Para os próximos desafios, né? Beleza? Beleza. Show de bola. Fica com Deus, bom sucesso e vamos continuar essa vida aí de empreendedor, que é assim que a gente faz com que o mundo seja diferente. Amém. Sucesso para todo mundo. É isso aí. Obrigado, nós. Bruno. Obrigado aí, César. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você que está nos acompanhado aí nesse bate-papo aqui. Já compartilha aí com seus amigos, né, para conhecer a história do Eduardo, da empresa dele. Isso. E curte e se inscreve no canal. E até o próximo podcast aí. Grande abraço. Grande abraço. Pronto. Isso aí. Tá feito. Que bate-papo.